Hoje eu vou falar sobre um caso lamentável e trágico que ocorreu nesse final de semana, que foi o óbito de uma jovem torcedora do Palmeiras, após uma briga de torcidas organizadas, em que ela foi atingida por um pedaço de vidro, por um estilhaço de uma garrafa de vidro na região do pescoço. Ela teve uma lesão vascular, uma lesão na veia jugular, em que ela perdeu muito sangue e acabou indo a óbito. A ideia aqui nesse vídeo, obviamente, não é falar de violência ou querer achar culpados ou qualquer coisa desse tipo. Aqui é um canal médico, então a ideia é tentar explicar a situação e falar o que poderia ter sido feito pelas pessoas que estavam ali para tentar salvar a vida dessa jovem. Esse caso ele me lembra muito um caso que ocorreu alguns anos atrás aqui no Rio de Janeiro, em que um jovem também na sua festa de casamento colocou um copo de vidro no bolso da calça. Ele já tinha bebido bastante, em um determinado momento da festa ele caiu no chão, esse copo quebrou e perfurou ali a região inguinal dele, a região da virilha, atingindo a veia femoral. Esse jovem também teve um sangramento intenso pela lesão da veia femoral e também veio a óbito no dia do seu casamento, na verdade na festa do seu casamento. Foi também um evento bastante trágico, né? Mas voltando ao caso dessa jovem, da Gabriela, o que ocorreu foi uma lesão na região cervical. No pescoço nós temos duas veias jugulares em cada lado do pescoço, né? Uma veia jugular interna e uma veia jugular externa. A veia jugular interna é a principal veia do pescoço, é uma veia que tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, é o diâmetro mais ou menos de uma caneta como essa, né? Uma veia bastante importante que passa muito sangue por dentro dela. E a veia jugular externa é uma veia um pouquinho mais superficial, que é um pouco mais fina do que essa. Eu não sei exatamente qual das duas jugulares que foi atingida no caso dessa jovem, mas de qualquer maneira, qualquer uma das duas poderia provocar um sangramento intenso. O mecanismo da lesão dela foi um trauma cortocontuso, né, por um estilhaço de vidro. Então, na verdade, o que aconteceu foi como se fosse um rasgo nessa veia. E esse é o pior tipo de trauma para sangramento, é o que mais gera sangramento, quando você tem uma lesão parcial da veia por um rasgo. Então, esse tipo de trauma ele tem que ser corrigido cirurgicamente, né? Geralmente é feito dentro de um hospital, onde vai se fazer um corte no pescoço, vai se identificar essa veia e suturar, dar uns pontos para poder conter o sangramento. O problema é que, como é uma veia que passa muito sangue, se você ficar esperando um atendimento médico para levar essa pessoa ao hospital, por mais rápido que seja o atendimento, se não for feito nada antes, essa paciente vai perder tanto sangue que já não vai chegar em vida ou vai chegar praticamente morta no hospital. Então, a ideia é explicar o que pode ser feito pelas pessoas que estão ali em volta, que estavam presentes no local. Bom, então basicamente duas medidas devem ser tomadas. A primeira é deitar a paciente, deitar a pessoa, tá? Porque quando a gente fica em pé, a veia ela fica sob pressão, né? Tem a ação da gravidade, então a veia ela fica mais estufada e tem um pouco de pressão dentro do vaso. Quando a gente deita, essa pressão vai praticamente a zero. Então essa veia ela tem uma pressão menor, portanto o sangramento fica muito menor. Então a ideia é deitar o paciente. E a segunda coisa é comprimir o local. Então a veia é um vaso mole, é um vaso de fácil compressão, então você pode, com os dedos, comprimir com a mão mesmo, comprimir em cima do local até que o sangramento pare. Então o paciente deitado e comprimindo o local, é possível que o sangramento pare. E o que mata o paciente justamente é a perda excessiva de sangue. Então se conseguir manter o paciente sem sangramento até chegar ao hospital, você muito provavelmente poderá salvar a vida desse paciente. Então, só que na hora do sangramento, na hora da confusão, se ninguém tem ali uma noção do que fazer, acaba que fica impossível de salvar mesmo, porque o sangramento é muito intenso. Então é isso, o objetivo desse vídeo é tentar explicar um pouquinho o que poderia ter sido feito. Espero ter sido útil. Um grande abraço e até a próxima.